Salve, salve, minha gente amiga, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também em outros 25, 30 municípios da Coprel TV. O nosso abraço a todos vocês que estão ligados na TV Passo Fundo. O assunto é esporte e conosco no programa de hoje, dividindo a bancada, o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas, e como convidada especial nesta primeira parte do programa, a Enia Pires, judoca do Grêmio Náutico União, mas que é passofundense e que vai contar um pouco de sua trajetória. É iniciante, logicamente, mas já tem uma trajetória muito boa no judô para nos contar através do programa de hoje. Verstappen é bimundial de Fórmula 1, faltando 3 competições ainda a serem realizadas. O homem é bom realmente, o piloto é de qualidade e mostrou essa qualidade somando os pontos necessários para a conquista do bicampeonato mundial. Internacional faz uma grande partida em cima do Goiás, vence por 4-2, levou um susto no intervalo do jogo, é verdade, mas consolida a vice-liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Palmeiras é absoluto, não tem como chegar no Palmeiras, não acredito, mas um vice-título do futebol gaúcho é algo muito importante. Olha, o Grêmio empata fora de casa, jogando no Estádio do Café em Londrina, cedeu o empate, não foi um bom jogo de futebol. Primeiro tempo até certo ponto relativamente bom para o Grêmio, que venceu na primeira etapa e cedeu, como disse, o empate já no finalzinho. Agora as coisas se complicam a nível de classificação, tem que vencer o Bahia no próximo domingo jogando em casa. Uma vitória, assim, dá tranquilidade ao tricolor do Rio Grande do Sul. Mas é assuntos que nós vamos debater já em seguidinha. O Passo Fundo aguarda o próximo adversário na Copinha, na Copa Tarcísio Flecha Negra. Ainda não saiu esse adversário, nós vamos conversar no segundo bloco com o assessor de imprensa do Passo Fundo, o jornalista Cleiton Vasconcelos. Tudo isso e daqui a pouco você acompanha depois do intervalo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo.
Enia Pires, a judoca, é a nossa convidada desta primeira parte do programa. E a saudação inicial é do Carlos Dantas. Tudo bem com você? Tudo bem, Jorge Antônio Gerrit. Meus cumprimentos ao nosso público telespectador. A nossa convidada é uma surpresa, mais uma surpresa positiva para o esporte de Passo Fundo, mas principalmente para o esporte brasileiro. E, ao mesmo tempo, eu quero saudar a nossa Brigada Militar, a nossa honrosa Brigada Militar, onde nesse fim de semana comemorou seu 92º aniversário, 92 anos de história da Brigada Militar. Muita história para contar. Teve competições de jiu-jitsu, hipismo, que sempre foi o forte da Brigada. Enfim, várias notícias em matéria que a gente fez lá e vamos passar daqui um pouquinho. Então, seu Jorge, a Brigada está de parabéns e recebe os nossos cumprimentos. O senhor que também deve ter conhecimento e muitos amigos dentro da Brigada Militar, esse grande comandante que temos aqui em Passo Fundo, que é o Coronel Marques, que faz um belo trabalho aqui na cidade de Passo Fundo. Muito bem, e nós vamos então conversar com a Enia Pires, enviando a nossa saudação também para a dona Paula, para o Igor, não é, que certamente estão ligados no programa de hoje. Um abraço para você, fique à vontade, Enia. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal de casa. Muito bem. Nós perguntamos como é que você começou neste esporte que realmente mobiliza muita gente em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre fui uma menina que tinha muita energia para fazer as coisas. Sempre procurava esportes diferentes. Na verdade, acho que eu testei quase todos os esportes que são possíveis até encontrar o judô na minha vida. Desde os 7 anos eu sempre procuro fazer alguma coisa. O esporte sempre esteve bem presente na minha vida. Inspirada em quem você começou no judô? Primeiramente é um amigo meu que me indicou, que eu não tinha nem conhecimento sobre a arte marcial, e ele me apresentou, tanto é que a gente conversa até hoje, a gente é grandes amigos, mas principalmente a Mayra Guiar, que é uma atleta de Porto Alegre, que é terceira colocada nas Olimpíadas. Você começou o seu trabalho no judô aqui por Passo Fundo? Sim, eu passei por duas academias aqui em Passo Fundo. Primeiro na Diego Ferreira, que se localizava no Clube Comercial, e a principal de todas é a Academia Rodrigo Bilhar de Judô, que foi onde eu colhi a maioria dos meus frutos de hoje em dia. Nós temos em Passo Fundo uma karateca, que é a Manuela Espessato. Você conhece muito bem ela? Sim, conheço. E o que você acha dela como atleta e como professora? É incrível. Eu acompanho ela pelas redes sociais, acompanho os resultados dela. Eu acho incrível atletas que saem de uma cidade, vamos dizer, pequena como Passo Fundo e conquistam o mundo do jeito que ela conquistou. E também ela continua passando o aprendizado que ela tem para outras pessoas. Bem, Enia, mais uma vez é um prazer recebê-la. Eu fico muito feliz e contente de saber que Passo Fundo continua revelando atletas, né? Eu falo o nosso verdadeiro atleta de ouro, Guilherme Curtis, no atletismo, nos 800 e nos 1.500. Agora você surgindo com tudo aí no judô gaúcho, com chance talvez de participar em 2024. Mas antes tem outras competições que você vai ter que passar por uma pré-seleção, ainda mais que você é categoria pesada, sub-21. Então tá no pique, tá no auge. O que mudou o judô de Passo Fundo para o judô do Grêmio Náutico União, que você faz parte hoje? Olha, podemos dizer que a maioria das coisas mudaram, principalmente a cobrança, porque aqui em Passo Fundo, além de treinar, eu tinha meus estudos, eu tinha os deveres de casa, os afazeres. Lá eu tô para isso, eu tô morando lá para treinar, para me dedicar e para colher frutos. A cobrança é muito maior, tanto da parte técnica quanto da parte estrutural, mas cada vez que passa o tempo, eu percebo que é isso que eu queria para minha vida, porque eu sempre procurava, eu sempre almejei morar longe, sempre almejei, vamos dizer, explodir assim, dessa forma. Algum título tu já tem assim que dê destaque na tua carreira? Eu tenho campeã do Sul-Americano de Judô, que aconteceu no Equador, em 2018. Desse ano eu tenho o 2º lugar no Brasileiro, que aconteceu no Rio de Janeiro semana passada. E também tenho 3ª colocada na Seletiva Nacional do começo desse ano.
Então você, dá para dizer assim, tranquilamente, é uma das atletas de ponta e que faz parte de uma escola que já é tradicional no judô brasileiro e que já revelaram grandes atletas para as Olimpíadas, principalmente, né? Sim, o Grêmio Náutico esse ano teve um pico de resultados ótimos, tanto é que nos dois últimos campeonatos nacionais que a gente disputou, a gente conseguiu pódio no feminino e no masculino, no geral. Segundo no feminino e primeiro no masculino. Isso no Brasil inteiro, então podemos dizer que o Grêmio Náutico no masculino é a melhor equipe do Brasil. E isso é muito gratificante, porque todo dia a gente trabalha para isso, todo dia a gente trabalha para ter esses resultados. Quem são teus professores lá? É o Rafael Garcia, o Israel, o Leandro e a Carla. Você começou no judô, você disse, aos 7 anos, né? E hoje você já está pronta no judô ou tem muito que aprender? Tem muito que aprender. É que assim, o judô ele funciona como uma construção. Dia por dia tu bota um tijolinho no teu muro. E eu posso dizer que eu acho que eu não tenho nem metade desse muro hoje em dia. Porque é muita coisa para ser explorada. Eu tô no sub-21. Depois da categoria sub-21 ainda tem o sênior, veteranos. E o ponto alto do judô geralmente se dá no sub-18 e no 21. Que é aí onde vem as maiores oportunidades. Então eu acho que eu tô começando a construir o meu muro agora. Como judoca, você está conciliando o esporte e o estudo ou só está dedicada ao esporte? No momento, agora, eu estou dedicada só ao esporte. Mas já estou me organizando para começar a fazer o vestibular no final do ano e, consequentemente, no começo do próximo ano já enganchar com uma faculdade. A Enia vai seguir a mesma linha, ou seja, a linha de educação física, desse setor, enfim? Eu pretendo puxar um pouco para a parte de medicina, para entrar na questão de traumatologia, para poder cuidar um pouco de atletas, que aí trabalha mais essa função de lesão. Que maravilha, teremos então aí uma futura médica, não é? E preocupada, logicamente, com o andamento dos seus colegas de atividades no setor do judô, não é? Isso aí. Só pra gente dar uma referência pro nosso telespectador, tá? Tu é de Passo Fundo, tá? Mas da onde? Quem é teu pai? Qual é a ligada com a empresa? Que, enfim, vamos dizer, né? Ali da Quitanda, na subida na Fagundes dos Reis. Da Fagundes dos Reis. Pode falar. O meu pai é o Igor Pires e a Paulinha, a famosa Paulinha da Quitanda, que todo mundo conhece. São donos do mercado da Quitanda. Pra gurizada que tá assistindo, pros pais que têm aquelas crianças que têm energia sobrando, o judô é um dos melhores caminhos entre os vários esportes? Olha, o esporte geralmente ele abre muitos caminhos. O judô me ajudou bastante. Não podemos dizer que... Tu era tipo revoltadinha, assim, invocada? Sim, podemos dizer que sim. Eu tô lendo o teu biotipo, assim, parece que eu tô te vendo, tu respondendo, brigando, e agora com o judô tu te acalmou, conseguiu sentar, é isso? O judô me ajudou bastante na questão da hiperatividade. Então, hoje eu tô bem mais tranquilo, mas essa questão do judô ser um esporte que ajuda a acalmar, na verdade são todos os esportes que ajudam a acalmar. Porque é que cada esporte, cada pessoa vai se achar. Talvez a pessoa que seja meio esquentadinha se ache no futebol ou no vôlei, porque cada um tem a sua paz, né, dentro deles. E aí, nessa parte entra o judô. E com relação a intercâmbios, muitos intercâmbios, a diferença de estar num clube de ponta, como é que é no dia a dia? Olha, eu tive a oportunidade de participar de um campeonato que foi fora do Brasil, que foi o Pan-Americano e o Sul-Americano em Guayaquil, no Equador, em 2018. Em 2020, por conta da pandemia, eu ia para a Croácia. E a gente acabou não indo por causa que fechou as fronteiras e tudo, aquelas coisas que aconteceram por causa da pandemia. E depois disso, acabei não viajando mais, acabei não tendo mais oportunidades. Mas com esses resultados que eu estou tendo, esses resultados que estão vindo e que estão bem próximos, acho que próximo ano a gente já consegue puxar um pouco mais de campeonato na Europa. Pelo Grêmio Náutico União, estas competições são super importantes para o Grêmio Náutico União e para você.
Sim, principalmente. O Grêmio Náutico União ajuda na questão da visibilidade. O clube tendo atletas fortes, tendo atletas que são visíveis, ajuda na questão das pessoas procurarem o esporte e procurarem aquele clube. Porque as pessoas pensam, como que aquele clube está tão forte? O judô é um esporte olímpico. E você está preparada para a próxima Olimpíada para representar o Brasil? Olha, se Deus quiser, sim. Uma oportunidade que eu já queria, que era uma brincadeira de criança, que o pai sempre botava nas publicações. 2024 é logo ali, cada vez está mais perto. Começou com uma brincadeira e no final desse ano eu descobri que eu estava dentro da seletiva olímpica. Então, a oportunidade está aí, agora só falta eu querer, e eu quero muito. Muito bem, Enia. Dentro desta lógica, você daria um recado para as meninas e os jovens, enfim, que estão acompanhando essa entrevista? Procurem o esporte e insistam no sonho de vocês. Às vezes a gente acha que é bobagem, às vezes a gente não acredita, porque muita gente fala que não vai acontecer, mas na verdade só tu sabe o que pode acontecer e o que tu pode fazer. Um rápido lampejo e você já está lá, não é? É isso. Outra questão, que é o grande problema. Passo Fundo, o município criou um fundo municipal dos esportes. Todos que estão recém-iniciando, estão apresentando um projeto, tem uma ajuda do município. A questão patrocínio, Enia. Como é que é isso? Tu chegou a depender de patrocínio aqui em Passo Fundo? Claro que tu tem a estrutura da tua família, mas se dependesse, tu conseguiria? Como é que tu... Ou até chegar no Grêmio Náutico União foi uma batalha muito grande para te ser a Enia hoje. Olha, a questão do patrocínio em Passo Fundo é muito complicada, porque mesmo agora que o esporte está, vamos dizer, despontando, que atletas estão saindo de Passo Fundo para ir em outros lugares, para... explodir em outros lugares, a questão do patrocínio é muito complicada, porque as empresas ainda ficam com receio de patrocinar. Será que vai ir para o meio certo? Será que essa pessoa vai fazer bom proveito do dinheiro? Mas pode ter certeza que vão. Mas a questão de patrocínio eu acho que é muito importante. Eu fui abençoada pela minha questão financeira, que meus pais sempre me ajudavam. O meu caso não era o patrocínio, era o pai-trocínio. E o meu pai sempre me ajudou nas viagens, mas ainda assim era um custo muito alto. Tanto que a gente passou um pouco de dificuldade em um período, porque era kimono para comprar, era passagem, era hospedagem. E tudo isso hoje em dia é muito caro, né? A convivência lá no Grêmio Náutico União, como é que é o grupo de atletas... o comando, enfim, a disciplina, como é que funciona lá dentro? Eu sempre chamo, nas minhas postagens, o Clube Grêmio Náutico como uma família. Porque lá todo mundo é por todo mundo, sabe? Todo mundo é muito unido, sempre tem um companheirismo. Todos os colegas de treino ajudam. O nosso professor, ele sempre fala que a gente deve muita coisa aos nossos colegas de treino, porque sem eles a gente não conseguiria fazer o que a gente tem que fazer nos treinos. Então, para mim, o Grêmio Náutico é uma família. Inspiração em alguma judoca de renome internacional? Tenho duas. Uma é do Rio de Janeiro, que é a Rafaela Silva, que foi a campeã das Olimpíadas, e a Mayra Guiar, que é lá de Porto Alegre, da Sojipa, que eu já tive oportunidades incríveis de treinar com ela, de ter treinamento de campo, e eu poder treinar com ela, pegar no kimono dela. Muito bem. Do esporte, do judô para o futebol, você acompanha também? Sim. Tem preferência? Eu sou colorada. Então está satisfeita, está sorrindo de felicidade. Sim, o Inter agora tá bom. Muito bem. Eu estou satisfeito com a sua participação no programa. E deixo que você faça uma mensagem final, se despedindo do telespectador e prometendo o que vai acontecer da Enia Pires no futuro pelo judô. Primeiro eu queria agradecer a vocês pela presença aqui. Muito obrigada pelo convite. E pode ter certeza que eu vou dar o meu máximo nessa competição, que vai ser uma competição de muito aprendizado e de um nível muito alto, porque as 12 meninas que estão na categoria são as 12 melhores do Brasil. E é muito gratificante estar no meio delas, porque cada vez mostra que a gente está no caminho certo, que
todos que me apoiam e eu principalmente estamos no caminho certo. E podem ter certeza que vai ter muito esforço para vir. Boa sorte. Eliane, só repete, qual é a tua próxima competição para que o público possa acompanhar pelos canais especializados do judô? As próximas competições são a seletiva nacional, que é para definir a... Será onde? São Paulo, que vai passar ao vivo pelo canal Judô CBJ, no YouTube, sempre passa. Da Confederação Brasileira. E a seletiva olímpica, que não tem data ainda prevista e nem local, mas provavelmente vai ser no mês de dezembro ou janeiro. Que legal! Eu, da minha parte, seu Jorge, eu só desejo muito sucesso para ti, porque sorte depende da tua competência, do teu trabalho. E eu ainda quero ver vocês, tu e o Guilherme Curtis aqui com a medalha olímpica, aqui nesse programa, comemorando e homenageando não só o Brasil, mas principalmente essa grande terra querida, que terra de Passo Fundo. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder conhecer o teu trabalho. Muito obrigada. Foi a participação da judoca Enia Pires, passofundense, que está defendendo o Grêmio Náutico União de Porto Alegre. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos depois dos comerciais. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV, em outros 30 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. 30, 35, 36, não é? Mas nós estamos abrindo a segunda parte do programa com o Cleiton Vasconcelos, jornalista responsável pela assessoria de imprensa do Esporte Clube Passo Fundo. Tudo bem com você, Cleiton? Tudo bom, Jorge, tudo bom ao Dantas, também ao Fernando ali na técnica. Para a nossa audiência, tudo certo. A nossa primeira pergunta, como é que você está se achando com essa nova função, assessor de imprensa, nesses primeiros 30 dias? Estão fechando 30 dias aí nessa nova função. A assessoria de imprensa é algo que eu tinha feito há muito tempo atrás, antes ainda de ser formado na faculdade de jornalismo. Eu tinha feito estágio com assessoria de imprensa e depois eu passei a ser repórter, basicamente, além de outras funções em veículos tradicionais, não é? Até que poucos dias aí surgiu essa oportunidade de fazer assessoria de imprensa, algo que eu acho que seria interessante de fazer, primeiro, para ajudar o clube a conseguir se mostrar para a comunidade, para os seus torcedores, enfim. E também para fazer esse outro tipo de atividade que é bastante importante dentro do jornalismo e que fazia muito tempo que eu não executava. Então eu não pensei duas vezes. Quando veio o convite para ser assessor de imprensa, eu prontamente achei que aquele ali era o momento ideal para fazer essa nova função.
que é uma função importante, como eu disse, de aproximação do clube com a comunidade, com os veículos de comunicação, enfim. E algo não tão diferente daquilo que eu fiz em muito tempo, mesmo quando estava em veículos, que era fazer matéria, por exemplo, fazer material com relação a um jogo ou a um treino. Isso eu fiz muito, né? E todos nós fizemos aqui enquanto repórteres, enfim. E basicamente também é uma das minhas atribuições. Além de outras atribuições que vão aparecendo, algumas institucionais, por exemplo, a gente começa essa semana agora com programetes no YouTube, algo também não diferente daquilo que eu faço fora dos veículos de comunicação, lá com o meu canal, que eu tenho junto com o Christian Queiroz, lá o de primeira. Então não é algo tão muito diferente daquilo que eu vinha fazendo. Para mim está sendo, sim, muito bom trabalhar na assessoria de imprensa do Passo Fundo. Projetar o Esporte Clube Passo Fundo. Esta é a meta principal, não? Exatamente. Projetar, mostrar e também trazer, fazer com que haja essa aproximação do clube com o seu torcedor, principalmente, mas não só com o torcedor. Daqui a pouco, com quem gosta de futebol, com quem quer se inteirar sobre as coisas do clube, esse passa a ser aí o grande objetivo. Sempre foi um dos pontos principais, quando eu voltei de Porto Alegre para cá, com relação a times de futebol. Eu considero que a assessoria de imprensa é o ponto fundamental. Ele é o canal de comunicação entre a sociedade e aquela entidade através dos órgãos de comunicação. Quem acha que não precisa, quem acha que hoje pelo Facebook e que só pelo YouTube vai conseguir fazer um trabalho completo, está completamente enganado. Não tem ideia da importância do assessor de imprensa. Porque é ele que te abre portas, mas assim como o órgão de imprensa que te procura, vai projetar esse clube muito mais do que ele já vinha sendo projetado, graças a esse profissional. Por isso, Cleiton, não é de hoje, já conheci outros, eu sempre digo, o trabalho de vocês, além de ser muito importante, a responsabilidade é muito grande. E não pode ter briga de beleza. Isso é fundamental. A humildade é fundamental, porque os órgãos de comunicações precisam de vocês, assessores, e vocês precisam dos órgãos. É uma troca, há uma sintonia entre as partes. Pelo menos eu acho que é por aí. É uma troca constante que temos que fazer. E também, hoje em dia, e tu bem lembraste, dos meios de comunicação e das redes sociais. Então, são duas formas de comunicar, são dois públicos diferentes, você não pode esquecer de um ou de outro, né? Você tem que fazer esse trabalho o mais amplo possível para levar aí o teu trabalho e o trabalho do teu empregador, que no meu caso é o Esporte Clube Passo Fundo, mais adiante. Se der para levar para o público das redes sociais e para o público que acompanha os veículos de comunicação, melhor. E esse passa a ser também o grande objetivo, Jorge. Alimentar os veículos de comunicação, as redes sociais, tudo isso com material do Passo Fundo. O Passo Fundo vinha num embalo total na copinha e deu uma freada. Isso não é prejudicial, Cleiton? Não, sabes que passaram aqui, então, serão 2 semanas sem jogos, desde a última partida do Passo Fundo, que foi contra o Três Passos, lá em Três Passos, contra o TAC, até o próximo jogo, já pelas oitavas de final. Dá 2 semanas aqui. A gente até poderia ter pensado lá atrás, mas 2 semanas sem material? Não, mas é que como havia uma demanda muito grande até de material dentro do próprio Passo Fundo. E também novidades que foram chegando, a gente teve 2 contratações anunciadas na semana passada, que era uma semana sem jogo. A gente tem mais novidades nessa semana agora, até o dia do jogo das oitavas de final. Então, existe material ali dentro, né? O suficiente para fazer com que essas 2 semanas passassem muito rápido e, de fato, elas estão passando rápido demais. E os prováveis adversários do Passo Fundo, você já tem um conhecimento assim? Seria Brasil de Farroupilha, seria o Elite de Santo Ângelo, o Grêmio Santangelense, seria o São Luís de Juí, talvez ou não? Não. O que acontece? O Passo Fundo hoje, ele já encerrou seu ciclo de jogos na primeira fase da taça, mas tem outras equipes que ainda precisam jogar a sua última partida na rodada decisiva. E as chaves, elas estão divididas de forma desigual enquanto o número de participantes, correto? Então o Passo Fundo tem lá seus 15 pontos em 5 jogos, 100% de aproveitamento e o seu saldo de gols.
Existem outras 2 equipes que também têm 100% de aproveitamento, mas que levam desvantagem principalmente no saldo de gols. O Guarani de Venâncio Aires e também o time de Juí, o São Luís de Juí. Exato, e que ainda precisam entrar em campo. Daqui a pouco, dependendo do que eles fizerem, e se eles ultrapassarem o Passo Fundo que hoje tem a melhor campanha, pode ser o 2º ou 3º. E isso vai mudar lá o seu chaveamento nas oitavas de final. E também o seu adversário muda, mesmo se o Passo Fundo ficar em primeiro, depende de quem passar lá em 16º. Hoje, por exemplo, antes da última rodada, seria o Brasil de Farroupilha. Mas pode ser Elite, pode ser Santo Ângelo, pode ser algum outro time que esteja ali no limite de classificação para passar em 16º. Então a gente depende muito da última rodada para saber quem será o adversário no fim de semana. Ainda voltando um pouquinho no assunto anterior, a questão dessa parada. Não é que chegou a ser bem uma parada, que o Passo Fundo não parou. Exato. A competição também não parou. Houve um problema de chaveamento e de equipes de empresários que não têm condições de participar, só que a federação também não tem condições de adivinhar se vão poder continuar ou não. A saída agora é afastar por 5 anos essas equipes, de 3 a 5 anos. Mesmo que mude o CNPJ, tem que ver quem é que vem. Então, isso é uma coisa que a federação vai ter que agir com rigor para não dar esse monte de problema. Para o Passo Fundo até foi uma boa, sabe por quê? Porque o Passo Fundo não tem um grupo grande de jogadores. O Passo Fundo optou pela qualidade e não pela quantidade. Então, vai entrar com o time certo, sem problemas de lesões. Olha o que está acontecendo com o Internacional. A sorte que o Inter tem um bom plantel, mas não terminou o campeonato e começaram a estourar os jogadores. Já tem 2 ou 3 no departamento médico por lesão. Isso eu aprendi com o professor João Romano, preparador físico da UB e o preparador hoje da Seleção Brasileira de Futsal. Tu tem que começar bem lento para não virar o fio da navalha antes de terminar a competição. E é o que está acontecendo com o Inter, e por isso que eu acho que foi muito bom para a equipe do Passo Fundo. O Passo Fundo, por exemplo, para a gente ter uma ideia, tá? Entre o jogo lá em Três Passos e o das oitavas de final, nesses 15 dias, em 3 não houve treinos que foram folgas dos jogadores ali, no fim de semana principalmente, né? No mais, todos os dias eles têm trabalhado pelo menos um turno por dia, dependendo do dia, até 2 turnos, ou quando não é um turno de academia e um de campo, enfim. Então os trabalhos eles não pararam, e como eu disse, teve caras novas chegando também ao grupo ali de jogadores, enfim. Então as atividades realmente, Dantas, tu está certo nisso aí, elas não pararam lá no Vermelhão da Serra. E deu para recuperar alguém que estava com lesão? Deu. Tinha alguém no departamento médico? Tinha. A gente tinha, por exemplo, o caso do Matheus Lagoa, que ele participou do último jogo, mas ainda é descontado, e agora ele já está plenamente recuperado, né? Tinha também o Lucas, que é o lateral direito, que também não tinha conseguido jogar ainda, e durante esse período ele vem voltando aos treinos, então deve estar à disposição para os próximos jogos. Então são jogadores que estavam fora e que agora já passam a integrar. E o próprio Diogo Oliveira preparar ele, porque ele já tem uma certa idade, né? Embora não influa, porque a habilidade ele tem, mas ele não tem capacidade física para 90 minutos, mas 45 é certo. E o Passo Fundo vai precisar dele. Vai precisar dele, né? É um jogador importante, um jogador de personalidade também, de técnica bem apurada. Ele é bastante diferenciado, então um jogador importante. Assim como os 2 reforços que chegaram semana passada e também estão treinando normalmente e pegando aí o entrosamento, né? O lateral, o Pablo e o Gui Vieira. O Gui Vieira, né? Que ele é meio campo, formado aqui no Passo Fundo mesmo, que estava no São José. E o Pablo, ele que é lateral esquerdo, que estava no futebol catarinense, que chega também. Os 2 jogadores já estão treinando normalmente. A Copinha tem uma mescla de equipes da Série A2 e da equipe principal, ou seja, do campeonato principal, Campeonato Gaúcho principal. Ou seja, tem a Aimoré, tem o São Luís de Juí. Isso, Novo Hamburgo. Isso. Eu acho que são essas 3 equipes. De Série A. Time de Série A. O Glória está fora, né? O Glória também. Mas o Glória é da divisão de acesso. Tem muito time da divisão de acesso, né? Há uma mistura, né? Há uma mistura. E alguns times até de terceira divisão também estão ali jogando. O próprio Grêmio participa desta competição. Sim. No caso do Grêmio classificar, como é que fica a situação? Bom, se o Grêmio ele for o campeão,
O Grêmio disputa com a equipe alternativa. Isso, a equipe alternativa. Se ele for o campeão da taça, o vice-campeão leva a vaga para a Copa do Brasil. Né? Porque o grande mote de você jogar a taça, Tarcísio Flecha Negra, é você ser campeão e conseguir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O Grêmio já tem essa vaga. Então, se o Grêmio jogar a final, por exemplo, o adversário dele na final estará na Copa do Brasil automaticamente. O grande risco do Grêmio jogar para os outros clubes é você enfrentar um Grêmio numa oitava, numa quarta ou numa semi. E que daqui a pouco você perde a vaga para um time que não tem aspiração dentro do campeonato, né? Que não tem aquele objetivo ali da vaga, porque ele já tem a vaga, e você perde a vaga para esse time. Você acredita que o Passo Fundo estará entre os melhores da fase classificatória? Aliás, da fase classificatória final. Né? Você acredita que o Passo Fundo, enfrentando, digamos, um adversário aí, de médio porte, ele possa confrontar com o próprio Grêmio na final? Olha, o trabalho que vem sendo desenvolvido, a ideia que está no Vermelhão da Serra, e por tudo que a gente tem acompanhado também nas outras chaves, mostram que o Passo Fundo é uma das principais equipes da competição. Isso é claro e evidente, né? Até pela estrutura que foi formada, por tudo aquilo que se manteve da divisão de acesso e se melhorou em certos pontos, né? Então, o time é bastante confiável o suficiente para ser um dos finalistas, pelo menos. Eu vou dizer uma coisa, Cleiton. Eu acho que o Passo Fundo esse ano tem mais chance que o ano passado, que ele ficou por um gol, um ponto, não lembro? Isso. Porque eu andei olhando, assistindo aos outros jogos. E realmente, o grande segredo do Passo Fundo foi ter mantido a base, a coluna dorsal. E deveria ter pegar vários jogadores sem muita qualidade, reduziu o grupo, mas aumentou a qualidade. Então, aí faz a diferença. E claro que o jogo tem que jogar. Sim, não tem resultado antecipado. Mas eu acho que hoje o Passo Fundo é um dos mais fortes candidatos a chegar à final. Se me permitem, vocês dois aí, eu tenho uma notícia nada agradável para divulgar no programa de hoje. Nosso amigo, ex-atleta do futebol profissional de Passo Fundo, jogou nos aspirantes, na época era aspirantes do Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Passo Fundense jogou aqui pelo 14 de julho, jogou em outras equipes do interior, está aí na foto, Saul Custódio. Saul Custódio foi paciente de uma delicada intervenção cirúrgica, está internado em recuperação no Hospital de Clínicas em Passo Fundo. A sua família, os seus amigos, nós da imprensa, estamos orando por sua plena recuperação. Tenha força, tenha fé, meu caro Saul Custódio. Um abraço de todos os seus amigos que esperam realmente que você esteja no nosso convívio na sequência deste ano de 2022 ainda. Aproveito a oportunidade também de mandar aquele abraço para o Saul Custódio, que vai sair dessa numa boa, se Deus quiser. Não sei qual é a próxima matéria que o senhor tem aí, seu Jorge. A próxima matéria refere-se aos 92 anos do nosso CR da Brigada Militar. 92 anos da Brigada Militar em Passo Fundo, é isso? Do nosso... Então vamos lá. Terceiro RP Monte. Terceiro RP Monte. Nosso abraço a vocês do comando da Brigada Militar aqui em Passo Fundo. E vamos o que fez de serviço o Carlos Dantas. Coronel Marco Antônio dos Santos Moraes, comandante-geral da Brigada Militar de Passo Fundo, terceiro RP Monte, falando sobre esse 92º ano da Brigada Militar, aniversário com um grande evento hípico, uma das tradições da nossa Brigada Militar. É um prazer falar com o senhor, coronel. É um prazer falar com os telespectadores. Estamos hoje blindados com um dia ensolarado para essa nossa competição hípica, que é um dos eventos relativos aos 92 anos do terceiro RPMON. Estamos aqui recebendo mais de 130 conjuntos e é um belo momento para a comunidade que não tem contato com esse tipo de esporte, que possa vir aqui no nosso regimento durante o sábado e domingo, que nós temos a competição durante o dia inteiro. Outra coisa que eu quero ressaltar com o senhor, nesses 92 anos, a importância da Brigada também no esporte. Guilherme Curtis, pré-olímpico, só conseguiu treinar na pandemia graças à sua autorização e à pista da Brigada Militar aqui. Parabéns pela atitude e aí um atleta que pode despontar em Paris. Isso, a nossa pista aqui está aberta à comunidade todos os dias.
O Guilherme Curtis, além de ser um atleta que treina aqui, ele também é oriundo do Colégio Tiradentes, estudou aqui no Colégio Tiradentes da Brigada. Foi ali no Colégio Tiradentes que ele teve o primeiro contato com o esporte com o professor Florenal, que é o atual técnico dele. Então aqui nada mais é do que a extensão daquilo que começou ali no Colégio Tiradentes. Para encerrar, muita emoção, muito alegre, feliz por esse evento grande. Estamos muito felizes porque nós estamos aqui com mais de 130 conjuntos, né? Muitas pessoas, inclusive de outros estados, do Exército Brasileiro, estão vindo aqui, vieram, né, para nos prestigiar em Passo Fundo. 92º aniversário da Brigada Militar de Passo Fundo. Presente, comandante-geral da Brigada Militar é o Coronel Cláudio dos Santos Fiore. Prazer recebê-lo na nossa cidade, Coronel. E o que representa esses 92 anos da unidade de Passo Fundo no contexto geral da Brigada Militar? Obrigado pela acolhida. É muito importante para a nossa instituição comemorarmos esses 92 anos e nessa celebração recordarmos as pessoas que construíram esse regimento e a Brigada Militar aqui na região. O regimento é responsável pelo policiamento de 22 municípios e aqueles do passado fizeram um grande alicerce para que hoje nós, no presente, possamos prestar bons serviços à comunidade dos 22 municípios e projetar o futuro que, não tenho dúvida, vai ser mais seguro e próspero. Luísa Cardoso, Amazona do Centro Hípico Rubi de Passo Fundo com o cavalo Apolo. Como é que foi a tua participação nesse evento hípico de Passo Fundo da Brigada, nos 92 anos da Brigada Militar? Foi muito bom, a gente fez uma pista, não fizemos nenhuma falta. Ele está incrível e eu estou muito orgulhosa do nosso conjunto, porque é uma categoria nova para nós e ele foi muito bem. E qual é o tempo de treino que tu tem durante a semana com ele, até para se adaptar a cavalo e Amazona? Eu vou quando dá, eu vou todos os dias, mas domingo eu deixo ele de folga. Como é que tu foi nessa competição, nessa participação? Espera medalha, alguma premiação? Eu espero, eu ficaria muito feliz que a gente ganhasse alguma coisa, mas o importante mesmo é competir, participar do esporte. Aisha Asaf Velasquez, Amazona de Passo Fundo, campeã da Copa Passo Fundo com o cavalo D'Artagnan. E um detalhe, dupla nacionalidade, ela é americana e também brasileira e atualmente reside em Passo Fundo. Como é que é ganhar esse título Copa Passo Fundo no aniversário da Brigada Militar, Aisha? É muito bom, estou muito feliz porque era a minha primeira prova com o cavalo. E agora em diante, isso aí, além de ser motivacional, deve persistir competindo, pensando já em alguma Olimpíada, ou alguma competição em nível de estado ou mesmo de Brasil? Sim. Tu estuda em que ano está? No 7º ano. 7º ano. Desde que data pratica o hipismo? Desde 2019 aos 9 anos. Parabéns pelo título. Obrigada. E parabéns ao D'Artagnan, tá? Sim. O exemplo vem do Colégio Tiradentes, que é modelo do Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Passo Fundo. A Luna Marques, que com o cavalo Spartacus foi a vencedora nessa competição aqui em Passo Fundo, na altura de 1,10 m. Aí somado essa presença do Guilherme Curtis como um vencedor já no atletismo, como é que tu vê isso aí? Eu acho que é muito inspirador poder ouvir alguém que tem esse lugar no esporte, que tem essa vontade no esporte, é muito motivador e também que faz a gente querer seguir em frente, né? Ele como exemplo e também com toda essa inspiração que ele dá pra gente nessa palestra. Como é que é viver desde cedo com disciplina, hierarquia, ordens, enfim? Acostuma ou já faz parte do teu profissional? Acostuma sim, é muito bom como pessoas pra gente, porque eu acho que essa cobrança faz a gente ser uma pessoa cada vez melhor e eu acho que é um exemplo, pra nós, toda essa hierarquia, também a disciplina que a gente tem dentro da escola, eu acho muito importante e acho muito legal. Para encerrar, qual é o recado que dá pra gurizada da tua idade, que são meio rebelde, não querem obedecer ordem, enfim, como é que é viver esse novo momento e essa forma de vida? Eu acho que é uma adaptação mesmo, que se você é isso que você quer, tem que correr atrás e vale a pena. Guilherme Curtis, presente no aniversário do 92º ano
do aniversário da Brigada Militar de Passo Fundo, atleta revelado pelo Colégio Tiradentes e que hoje é uma sensação, está a um passo aí para Paris. Mas independente disso, né, Guilherme? O sucesso já é grande, campeão, grande medalha de ouro da Taça Brasil. Enfim, como é que é representar Santa Catarina pela tua entidade e também uma revelação da Brigada Militar Passo Fundo? Muito feliz, né, Dantas? Muito feliz de estar aqui passando um pouquinho da minha vivência para esse pessoal, né, do hipismo. Acho que se eu conseguir agregar 1% na carreira deles, para que eles se tornem, né, não só atletas, mas também pessoas diferenciadas, fico muito feliz. Eu pratiquei hipismo, né, no meu tempo no ensino médio, então fico muito grato esse convite, poder falar, né, para as pessoas um pouco da minha carreira, um pouco da minha trajetória como atleta, para mostrar, né, que nada é fácil, né, Dantas, é muito difícil. A gente tem uma vida muito regrada, né, o atleta ele tem essa questão do dia a dia de estar lutando, estar batalhando. Está mostrando isso para as pessoas, para elas verem como é que é a realidade do atleta brasileiro. Acho que é fundamental para o pessoal entender, né, como é que funciona realmente. E que não fique só de exemplo o Colégio Tiradentes da Brigada, até porque é o aniversário, mas fica de exemplo para todos os atletas que estão buscando um lugar, né, ao sol, procurando espaço. Com certeza, né, como eu disse, não existe nenhum atalho, não existe nenhum modo de a gente saltar, né, num resultado normal para um resultado espetacular. É muita preparação, muito treinamento. E quem me acompanha sabe, né, que a minha vida hoje é isso, né, treinar, descansar, e a parte da competição é mais fácil, né, então às vezes as pessoas veem nós correndo, competindo, mas é tão fácil, você tá tão bem, mas assim, o treino, né, a luta, o dia a dia, que é difícil, que as pessoas se inspirem para que qualquer objetivo na vida saibam, né, que tem que batalhar muito, lutar muito para que seja alcançado. Para encerrar, está indo para Assunção, Paraguai, e a um passo de Paris. Vamos lá, né? Essa competição em Assunção dá muitos pontos no ranking mundial, então espero competir bem lá, né? Estou bem preparado. E o primeiro colocado ele ganha uma vaga no Pan-Americano, então o objetivo é esse, né, cara? É vencer uma das duas provas, ou 800 ou 1.500, porque daí eu já carimbo, né, o passaporte para o Pan-Americano que vem, que vai ser em Santiago. Então esse é o objetivo, tanto no ano que vem, já consigo pontos para a Olimpíada, então é uma construção, né? Então acredito que torçam, né, quem está assistindo, por quinta-feira e sábado. E vamos lá, vamos que dê tudo certo. Francisco, para TV Passo Fundo aqui, como é que foi vencer esse desafio, embora sejam colegas da Brigada Militar, mas a competição é que vale. Com certeza, mas é só dentro do tatame. O Barto já tinha lutado com ele, é sempre um lutador muito duro. E o pessoal está de parabéns pelo evento. Muito bom vencer. Mas, independente de tudo, o que vence é o jiu-jitsu e a Brigada Militar. É a primeira vez que participa ou você já tem experiência? Não, já participo de outras competições. E venceu outras vezes? Também, algumas vezes. E também perdi bastante. Tá aí, atleta de Santa Maria, da Brigada Militar, participando do Jiu-Jitsu, 92 anos da Brigada Militar de Passo Fundo. Vitor Cardoso. Ele também é ofegante. Ofegante, é assim que tem que ser. A notícia tem que ser ao vivo. Com essa medalha, venceu o Emanuel do segundo do mundo. Mas o Vitor, que é dos bombeiros de Passo Fundo, tá aí, ó, mostrando a medalha, participando desses 92 anos da Brigada Militar Passo Fundo. Como é que é participar desse evento, Vitor? Muito importante para nós aí que vem dos bombeiros, que somos da mesma instituição, só que separou. E tem sempre aquela competição um pouquinho, né? Bombeiro, brigado, mas no fim somos tudo amigos, é só uma luta mais. Parabéns pela medalha. Bota a medalha aí, Vitor. Daí a medalha do Vitor, que venceu numa das etapas do Jiu-Jitsu, 92 anos da Brigada Militar. Fizemos um trabalho bem alegre, bem satisfeito, porque a nossa Brigada Militar estava de portas abertas no fim de semana, recebeu a todos uma grande competição de hipismo. Antes começou por um baile no Clube Juvenil, depois teve o hipismo, que foram os 3 dias, jiu-jitsu, né? Que é a luta entre os soldados, dos bombeiros, que vocês viram a matéria aí. E, ao mesmo tempo, nosso abraço ao comandante Marco Antônio dos Santos Moraes. Até, inclusive, o cumprimentei pela atitude da Brigada quando liberou a pista de atletismo para o Guilherme Curtis treinar
em plena pandemia. Parabéns à Brigada Militar. Seu Jorge, aproveitando a deixa, muitos telespectadores nossos na Brigada. Ari Marques e a dona Eliane Marques são os pais da aluna Marques do Tiradentes, que é a Amazona. Ela foi campeã na categoria na altura 1,10 m. Também tem o Tenente Backstein, do Colégio Tiradentes. Tenente, aquele abraço, nosso cumprimento, obrigado pela sua presença aí, assistindo nosso programa. Ao Rafael James e ao Toasa, que era um dos coordenadores, ou coordenador dessa prova de hipismo, né, com o apoio da Federação Gaúcha de Hipismo, e foi transmitido ao vivo para todo o Brasil. Você quer que ele mandou um abraço? Ele mandou um recado? O Jacaré lá do Golpe mandou ele avisar que o Inter foi convidado para colocar as faixas no Palmeiras na última rodada. Porque até lá o Palmeiras já é campeão e o Inter só vai colocar as faixas. Só não pode manchar a faixa. Segundo o Jacaré, eu tô fora dessa. Eu não tenho dúvidas que o Palmeiras já é o grande campeão deste ano. E o Grêmio também já é o grande campeão é o Mano Menezes, que conseguiu fazer de um limão uma limonada. Ele transformou o plantel do Esporte Clube Internacional, que é competitivo, que está rodando, que está marcando em cima, que está fazendo gols e que está buscando ainda um lugar ao sol. Vai ficar em segundo, logicamente. Mas voltando ao futebol... O senhor não vai falar do Grêmio? Mas voltando ao futebol com o nosso entrevistado... É que tem 4 minutos, senão o senhor não vai falar que se o Grêmio não ganhar do Bahia... vai pretear o olho da gachada. Vai ficar só 2 pontos atrás do seu concorrente. Você deve ter acompanhado a abertura do programa, né? Pois é, mas o senhor não falou no Grêmio ainda. Você deve ter acompanhado a abertura do programa. Mas a abertura não é debate. O senhor só quer mandar sozinho. Aqui é para debater. Ele está preocupado que o pessoal não observa a abertura do programa. Eles nos acompanham do começo ao fim. A abertura é uma coisa, debate, trocar ideia é outra. O senhor está com capeta de rádio ainda. Bom, eu acho o seguinte, o Grêmio não perde a classificação, porque tem muitos ruins na competição, não é? Tem muitos ruins na competição. O melhorzinho de todos está lá, já classificado, que é o Cruzeiro. E os outros vão batendo biela, como se diz aí na gíria. É Grêmio, é Vasco da Gama, é Bahia, o próximo adversário do Grêmio. E uma reação, teve aí o Sport do Recife. Uma reação daquelas, olha, o doente está melhorando, né? Quando dá o sinal de melhora, vai pro quinto dos infernos, não é? Tudo bem. Mas voltando, eu tenho uma pergunta para fazer para o nosso entrevistado de hoje, que é o assessor de imprensa do Esporte Clube Passo Fundo. O Cleiton Vasconcelos, além da atividade junto ao futebol profissional, o futebol amador, as categorias de base, alguma promoção está em pauta lá no Esporte Clube Passo Fundo? Olha, o Passo Fundo ele tem trabalhado bastante o objetivo da direção no momento é angariar o maior número de sócios possíveis, né? Então, daqui a pouco é trabalhar o sócio para que a comunidade passe a ser sócia do clube. E aí tem uma ideia muito interessante, que é o seguinte: você se associa ao clube, ao Passo Fundo, tá? Você recebe ali, claro, o acesso liberado aos jogos, você tem uma camiseta, você pode retirar por ano, lá no Esporte Clube Passo Fundo, e também você vai participar, ao fim do ano, de uma confraternização, totalmente gratuita, lógico, porque você é sócio, né, junto aos demais sócios, lá no Passo Fundo. Então, é uma ideia de, dentro desse grande objetivo que é trazer o torcedor e se aproximar do torcedor, também fazer com que ele seja sócio, que ele contribua mensalmente para que o Passo Fundo tenha uma renda a partir da contribuição do seu sócio e que o sócio tenha como retorno, né, esse convívio lá no Vermelhão da Serra, os jogos, né, seja de divisão de acesso no primeiro semestre e de copinha no segundo, e quem sabe no ano que vem Copa do Brasil também, e torcemos para que logo no futuro Série A de Gauchão. Enfim, então isso se trabalha muito forte lá no Passo Fundo, essa ideia de que o torcedor pode ser sócio também, além de torcedor de arquibancada. Cleiton, vou fazer uma pergunta aqui, a queima-roupa. Pode. Quantos já tem
acertado com o Passo Fundo pro Gauchão do ano que vem, a Série A2 do ano que vem? Ou tu tem informação, não pode revelar? Existe um número, né? Existe um número ali de jogadores que há, né, conversas bem adiantadas, né? O que a gente pode garantir é isso. Só que também, aqui é um contraveneno, depende do sucesso na Copinha. Daqui a pouco você tem um sucesso muito grande, você acaba atraindo os olhares, né, para cima dos seus jogadores. Tá legal. Diga tchau. Abraço a todos, felicidade. Aquele abraço pro Laerte Lamazon e pra Bruna Oliveira, que nos assiste, seu Jorge, em Haia, na Holanda. Aquele abraço e até a próxima. Obrigado, Cleiton Vasconcelos. Valeu, até a próxima então. Vamos encerrando, senhoras e senhores, a nossa participação no programa de hoje, que teve a presença do Cleiton Vasconcelos e do Carlos Dantas. Na primeira parte, a judoca Enia Pires. Obrigado, senhoras e senhores. Outubro Rosa. Se você não fez ainda a prevenção, o teste, homem ou mulher, não esqueça, procure um profissional deste setor. Senhoras e senhores, até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413.